Meus amigos, meus irmãos, desejo a todos um ótimo dia, cheio das melhores vibrações espirituais. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva em nosso canal, tenha um ótimo dia também e participe conosco de nossos estudos semanais. Gente, hoje nós vamos fazer o estudo que vocês já conhecem, perguntas e respostas, hoje na edição 19. Eu já inicio agradecendo às pessoas que endereçam para o nosso canal seus questionamentos. Nós vamos agora para a primeira questão, que diz assim: quem são os nossos obsessores? Gente, não são espíritos maus. A rigor, são espíritos sofredores, porque uma vez ofendidos, não souberam perdoar. E aí, não sabendo perdoar, continuam dentro do peito com aquela chama acesa da mágoa, da revolta, do ódio e com aquele desejo íntimo de vingança. É nesse estado mental que esses espíritos encarnados desencarnam e chegam na pátria espiritual ainda nessa vibração. Pelo uso do livre-arbítrio, poderiam então perdoar quem lhes ofendeu, nessa nova oportunidade, já fora do corpo físico, mas a grande maioria não perdoa e segue implacavelmente aqueles que ficaram na matéria e que eles imaginam serem seus adversários. Então, esses espíritos, invariavelmente, não confiam na bondade divina, na justiça divina e querem a todo custo justiça pelas próprias mãos. E aqui eu deixo a advertência, que nos recomendam os espíritos superiores. Todo aquele que aqui na pátria material não perdoa, ele se candidata, gente, mais adiante, ou a obsediado ou a obsessor. Então, façam suas reflexões, pensem nisso, porque a falta do perdão é o grande elo que nos une às pessoas que nos ofenderam ou que nós ofendemos. Então é muito importante essa recomendação da espiritualidade para que a gente possa seguir adiante, sem esse peso dentro de nós, ou da revolta, da mágoa, do desejo de vingança, ou de estarmos sendo envolvidos e perseguidos por esses espíritos. A questão número 2 tem relação com a primeira pergunta. Ela diz assim: o que atrai os maus espíritos? Gente, isso está também no Livro dos Espíritos, perguntado por Kardec ao Espírito de Verdade. Eu trouxe aqui a orientação dos espíritos amigos que muito nos ensinam. O que atrai os maus espíritos? Que a rigor, nenhum espírito por natureza é mau. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes. É aqueles que temporariamente estão nas fileiras do sofrimento e da maldade. O que é que os atrai? Dizem os espíritos, os maus pensamentos e conduta contrária às leis de Deus. Toda falha moral é porta aberta aos obsessores, que dia a dia espreitam nossos atos e se aproveitam de nossas fraquezas. Quer evitar a ação dos maus, aproxima sua natureza dos bons. Gente, a espiritualidade aqui dá o diagnóstico, o que é que aproximam esses espíritos obsessores de nós? Os nossos pensamentos em desalinho, em desequilíbrio, o que nos gera conduta contrária às leis de Deus, distante das recomendações de Jesus. Então nós passamos a conviver aqui na matéria de forma não muito alinhada com as leis divinas, ferindo a nós, ferindo aos outros, e aí os espíritos se aproveitam justamente de nossas falhas morais, de nossas fraquezas, porque eles passam dia a dia a nos acompanhar, a examinar nossa conduta, a forma como nós lidamos com a vida,
e nas nossas falhas morais, então, são brechas onde eles se aproximam e, através do nosso perispírito, mente a mente, começam, então, a nos trazer suas sugestões de dor, de sofrimento e de perseguição. Mas a espiritualidade aqui também nos deu o remédio. Qual é o remédio? Aproxime sua natureza dos bons, se reforme intimamente, tenha uma conduta mais ajustada com as recomendações do Cristo, respeite mais os semelhantes, persiga as virtudes e aos pouquinhos você vai saindo dessa sintonia e não mais sendo alvo, vítima, com um acesso tão fácil a esses espíritos ainda em sofrimento. Então, essa é a recomendação que nos dá a espiritualidade amiga, nos mostrando o que é que atrai esses espíritos e a forma da gente viver melhor e nos distanciando dessas vibrações mais negativas, não é? É uma questão de pensamento renovado e conduta ajustada às orientações de Jesus. É isso. A questão número 3 nos diz assim: assisti ao filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, e pergunto, por que nem todos que estão no umbral podem ser resgatados pelas equipes de socorro? Esse filme retrata muito bem a tarefa belíssima, não é? Das equipes socorristas que vão naquelas regiões de muita dor, de muito sofrimento, essas regiões umbralinas, como as pessoas também colocam. E por que nem todos que lá estão, é a pergunta que nos faz a pessoa que participa aqui do nosso canal. E por que nem todos que estão ali em sofrimento são resgatados, apenas alguns? Gente, não há privilégio na justiça divina nem no socorro divino. Vamos ver aqui o que nos diz a espiritualidade. Jesus já anunciava: faz por ti que os céus te ajudarão. Emmanuel recomenda ajudar sem a pretensão de resolver. Então, a ajuda espiritual vem para aqueles que, arrependidos de suas faltas reiteradas, compreendem que necessitam retornar ao caminho do bem e se colocam assim na condição de serem auxiliados pelas equipes espirituais. Jamais os espíritos superiores ferem o arbítrio daqueles que desejam permanecer no mal. A chave está aí, gente. É o livre-arbítrio de quem está em sofrimento. Então, muitos que estão nessas regiões de muita dor, de resgate, de sofrimento, ainda que estejam nessa situação, não se arrependem dos maus reiterados que fizeram contra si e contra as pessoas. São aqueles renitentes, não é, no mal, que não desejam realmente melhora. E as equipes socorristas lamentam, mas não ferem o arbítrio de ninguém. Se você está numa região dessa de dificuldade, de sofrimento, e ainda mentalmente deseja permanecer no mal, acredita como verdadeiro e acredita como linha de conduta a sua ação em desequilíbrio, ferindo a si e a todos, você não se coloca na condição de ser auxiliado. Mas aqueles espíritos que verdadeiramente se arrependem do mal que fizeram, que oram com muita verdade a justiça divina, com certeza o auxílio não lhes faltará. Por quê? Já estudamos aqui, ninguém está condenado para sempre. Em matéria de justiça divina, todos são merecedores de novas oportunidades. Agora é preciso que o espírito que errou, que feriu as leis divinas, que eles se coloquem sim na condição de serem auxiliados, porque senão eles vão permanecer e na mente deles
indefinidamente nessa condição de sofrimento. Então é muito importante a gente ter essa compreensão. A última questão diz assim: fui a uma casa espírita e me recomendaram como tratamento ser mais indulgente. Como devo proceder? E aí, gente, para que não falte nenhuma orientação, eu fui lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: bem-aventurados os misericordiosos, não é? Lá do Sermão do Monte, Jesus anunciando isso. E eu trouxe a instrução dos Espíritos que fala justamente sobre a indulgência, para orientar esse irmão ou essa irmã que endereçou para nós esse questionamento. Me orientaram para que eu seja mais indulgente. Como assim? O que eu devo fazer? E o Evangelho nos socorre, ele diz assim: a indulgência não vê os defeitos alheios, olha aí, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los, oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. Gente, vejam que recomendação. Quem é indulgente, e aí eu estou dizendo a esse irmão ou a essa irmã, não vê o defeito alheio, não se preocupa em estar constantemente enxergando a conduta dos outros. Mas se vê que há um defeito ali, chame a pessoa em particular e converse, mas não escandalizar para todos o defeito daquele irmão. Sabe por quê? Porque às vezes, e muitas vezes, nós incorremos no erro até maior do que aquele que a gente aponta. Por isso que a espiritualidade diz aqui: quer ser indulgente? Não faça escândalo com a dor e com o erro dos outros. Por quê? Porque todo erro é temporário, gente. Todo espírito tem a destinação de tornar-se espírito puro, de tornar-se luz, mensageiros de Deus. Então, mais à frente, eles também se recuperarão sem precisar da nossa maldade, do nosso escândalo com o erro que eles estão ainda praticando. A espiritualidade continua dizendo: a indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, corrige, acalma, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. É isso. Então, minha irmã, essa é a linha de conduta que a espiritualidade nos encaminha, não é? Que sejamos sempre indulgentes, e é por isso que o irmão ou a irmã recebeu essa orientação na casa espírita. Quer que sua vida melhore, seja mais indulgente. Então perceberam que não só essa pessoa que nos encaminhou o questionamento, como isso serve para todos nós, não é? Em maior ou menor grau, muitas vezes não sabemos ser indulgentes e então nos desviamos do caminho correto do bem. Então, gente, espero que tenham gostado dessas explicações, que não são minhas, não é? São explicações da espiritualidade amiga, desses amigos espirituais que sempre nos orientam, nos assistem. Se gostaram, por favor, divulguem mesmo, né, o nosso canal. Vamos aumentar a nossa rede de reflexões. Você que está aqui a primeira vez, se inscreva, marque lá a sinalização, né, para que novos estudos cheguem até você também. E recomendo, gente, que reflitam, naveguem no nosso canal. Já estamos com mais de 200 estudos, é muito material e que está disponível a todos vocês. Desejo assim muita paz, muita luz e que estejamos juntos aqui no próximo sábado.